versículo 7 a seguir, amém? O Senhor hoje tem uma palavra de vitória para a tua vida. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela, um sorriso bem bonito. Só Deus sabe como foi o dia dessa pessoa hoje, irmão, ou como está sendo agora. Olhe para ele e para ela e diga assim: ó, é muito bom você estar aqui nessa noite. Fala, Deus tem uma palavra de vitória para você aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Depois a bispa prega a igreja também, tá? Alguns momentos, em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Quem encontrou diz amém? Amém. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que o tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Eu quero que você pegue na mão desse crente pentecostal aí do seu lado, pega na mão dele ou dela e aperte para ver se ele é crente ainda. Você apertar a mão dele e ele olhar feio para você, irmão, olhar bravo, aí você fala: irmão, você não está muito crente não. Vamos orar, né? Está apertando a mãozinha da Pietra aí. Eita, Pietra! Amém? Deus tem uma palavra de vitória para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir aos irmãos que puder, tem mais cadeira lá, tem gente que chegou, busca lá depois, tá bom? Senhor Deus querido, eterno e poderoso, uma vez mais, Senhor, nos colocamos em Tua presença, te adoramos, ó Pai querido, te bendizemos. Senhor, abençoa esta vida agora, abençoa esta pessoa agora, Pai querido. Senhor, que o Senhor venha confirmar e decretar o Teu milagre, que pela palavra rema, pela revelação da Tua palavra, o Senhor venha decretar vitória. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa, Senhor, falar com o Teu povo que veio buscar uma palavra direcionada dos altos céus. Senhor, no nome de Jesus, abençoe a nossa igreja do Bosque, ao pastor José, ao bispo Diogo, ao pastor Danilo em São Paulo, a cada trabalho da igreja apostólica e avivamento profético, que o Senhor trate com vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você se assente, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir o Senhor. Muito bem, senhoras e senhores. A Pietra está até filmando, a Pietra é fácil, hein? Pode colocar uma em cada fileira, aí fica mais fácil, por favor. Deus abençoe. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa tarde, e até compartilhei pelo WhatsApp o tema da mensagem. Você já sabe. Quem tem meu WhatsApp aí? Você que ainda não tem, adicione, tá bom? Para você receber as mensagens, as orações e ser abençoado por Deus. Deus colocou um tema no meu coração, e eu não vou esconder. O tema que Deus colocou no meu coração é um tema profético, porque é uma revelação que Deus me deu acerca de um filme que está em cartaz. Tem um filme que entrou em cartaz chamado Quando as Luzes se Apagam, e é um filme de terror, né? Deve ser terror, não sei. Eu não assisti, então não sei, mas só pelo título deve ser um filme de terror. E a história que eu vou contar para vocês, queridos, é verdadeiramente uma história de terror. A história desse povo. Deixe-me contar um pouco da história do povo hebreu, para você poder entender que essa história é uma história de terror, mas que vai ter um final feliz. Amém? Olhe para alguém que está ao seu lado e fala assim para ele: a história que vai ser contada nessa noite é uma história de terror, mas que vai acabar com o final feliz. Irmão, eu adoro o final felizes.
Quem adora pode exaltar o nome do Senhor. Eu adoro o final feliz. Muito bem, senhoras e senhores, a palavra que Deus colocou no meu coração conta a história de um povo que cresceu de maneira demasiadamente. A história começa, na verdade, com um rapaz de apenas 17 anos de idade. Por quê? Porque ele é o ponto central da nossa mensagem. Esse moço que foi levado para a terra do Egito com seus 17 anos de idade e que começou a governar toda a terra do Egito com 30 anos, 13 anos depois, seu nome é saber José. José era o filho mais novo de Jacó, de Israel, e era o filho que ele mais amava, e um moço que Deus tinha uma promessa ímpar, singular em sua vida, uma promessa maravilhosa e tremenda sobre a sua vida. A história de José é uma história que nos emociona, é uma história de superação, é uma história também de momentos tristes e momentos alegres. Esse moço, ele vai superar todas as dores, dificuldades e traumas do passado. E agora ele vai crescer, ele vai prosperar naquela terra, e aí a Bíblia diz que ele vai trazer a sua família, seu pai, seus irmãos, toda a sua família para a terra do Egito. E lá o faraó, que na época governava, vai mandar José colocar a sua família no melhor da terra. Vai mandar José colocar o seu pai e os seus irmãos na terra de Gozém, era a terra melhor do Egito. E lá eles começam a crescer e prosperar. Mas a Bíblia diz, irmão, que foram se levantando novos faraós, foram se levantando novos reis. E aí acontece que o capítulo 1 desse livro do Êxodo conta que levantou-se um novo rei que não conhecia José, que não sabia do pacto que José tinha feito com aquele faraó. O que acontece? Ele viu que o povo cresceu em número extremo, que o povo prosperou ali. E agora o texto bíblico diz que ele começa a oprimir o povo de Israel. Senhoras e senhores, é aqui que começa a história de terror, a história de tristeza. Hoje eu quero pregar uma história de terror, mas que se tornou em um final feliz. Hoje eu quero pregar em uma história que começou com terror, mas que Deus deu um final feliz para ela. Quem acredita pode adorar o nome do Senhor. E aí aqui começa a história do terror de Israel. Por quê? Porque esse novo faraó, que não conhecera José, ele vai oprimir o povo de Israel, ele vai oprimir o povo hebreu. Aqui começa as mortes, as perseguições. Eu não sei se você sabe, mas houve muitos bebês que foram mortos nessa época, porque o faraó deu uma ordem. Qual era a ordem? Olha, esse povo é muito grande, numeroso, e a ordem é: quando as mulheres hebreias derem a luz e ver que nascer, que é menino, matem. Eles mandavam matar, transpassar a espada, jogar no rio Nilo. Eles tinham que ser mortos. E a Bíblia diz a história de um moço que quando nasceu, ele não tinha nome. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: quando esse menino nasceu, ele não tinha nome. Mas fala assim: Deus tinha algo reservado especial para a vida dele. Deus tem algo reservado especial para a sua vida aqui essa noite, irmão. Deus tem algo especial reservado para você nesta noite. E a história diz, querido, que esse menino nasceu e por 3 meses, por 3 meses, sua mãe o escondeu, missionário Estela. Só que não podendo mais esconder, porque ele nasceu e ela escondeu o nascimento dele, porque se os guardas encontrassem, certamente teriam matado ele. E agora ela prepara uma cesta com junco e coloca o menino dentro daquela cesta, perturma ela e manda a sua filha, a sua primogênita, sua filha mais velha, Miriam, levar e colocar no Nilo. E quando coloca, Miriam fica olhando distante. É bem nessa hora, olha como Deus está no controle da nossa história. É bem nessa hora que a filha do faraó desce para se banhar com suas donzelas. Só que no momento que ela desce para se banhar, ela ouve o choro de uma criança. Então ela ordena que uma de suas moças entre dentro do rio e pegue aquele cesto. Quando traz o cesto, que ela abre o cesto, ela se depara com um menino lindo, um menino maravilhoso. A Bíblia diz que Moisés era muito lindo e formoso.
E quando ela vê aquele menino, ela se apaixona por aquele menino, e ela percebe que é um menino hebreu. Ela sabia que tinha que ser morto, só que a filha do faraó não teve a graça de ser mãe, não teve a graça de poder dar à luz a um filho. Logo então ela fala: esse vai ser o meu filho. E ela fala: eu vou colocar o nome desse menino, porque até então ele não tinha nome. Deus tinha algo especial para a vida dele. E ela fala: o nome desse menino será Moisés, porque das águas o tirei. Deus vai levantar Moisés para tirar você das águas das aflições, das águas das lutas, desse mar revolto que está sobre a tua vida. O Senhor tem uma palavra de vitória para você nessa noite. E o menino cresce, estuda nas melhores escolas. O menino cresce e estuda nas melhores escolas do Egito, come do melhor, porque ele é príncipe naquele lugar. Ele é o filho da filha de Faraó. Logo então, Moisés é príncipe. E é interessante ressaltar aqui, até falei uma outra pregação passada, que Moisés ele era príncipe no Egito e não príncipe do Egito, tá? Que fique registrado isso. Moisés era príncipe no Egito e não príncipe do Egito. Por quê? Porque Moisés era hebreu, Moisés era de Israel, era separado por Deus, assim como você é separado por Deus também. E aí, os seus primeiros 40 anos de vida, Moisés vai ser conhecido por todo o povo do Egito e por todo o povo também de Israel como príncipe. Só que ele testemunha alguém maltratando alguém do seu povo. E a Bíblia diz, irmão, que ele então mata um homem. Quando ele mata aquele homem, ali começa a sua perseguição. Alguém fala: olha, eu vi você matando aquele homem. Quer me matar como matou aquele outro? E Moisés então teme e foge. Nesse segundo período da sua vida, Moisés agora é levado por Deus ao deserto. Tem muitas vezes que nós passamos pelo deserto, irmãos. Tem muitas vezes que nós passamos pelo deserto e a permissão de Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale assim para ela: muitas vezes Deus te leva para o deserto. Fala: não é para te matar, mas é para te testar, é para te provar. Deus leva esse homem para o deserto e lá ele conhece sua esposa. Deixa eu correr com a mensagem. O nome dela é Zípora. Se casa com ela, tem 2 filhos com ela e tudo ia bem, Débora. Tudo estava bem, Débora. Estava pastoreando, porque agora Moisés, na primeira etapa da sua vida, porque ele teve 3 etapas. Na primeira etapa ele foi príncipe no Egito, não do Egito. A segunda etapa da sua vida agora ele se torna pastor de ovelhas. Ele pastoreia as ovelhas de Jetro, seu sogro. Tudo ia bem, estava pastorando as ovelhas, tinha se casado, estava uma bênção. Só que agora ele vai ver algo que ele nunca tinha visto na sua vida. Pergunta para mim: o que, pastor? Ele vai ver uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ele viu uma sarça, que é muito típico daquela época deserta, daquela região deserta, é muito típico esse tipo de planta, uma sarça. Ele viu uma sarça, e essa sarça, ela ardia em fogo, havia uma chama de fogo, e a sarça não se consumia com aquele fogo. Ele fica embasbacado, Rosa, com aquela visão. Ele fala: mas como isso? Como uma sarça dessa pega fogo e ela não se consome? Já era para ter acabado tudo. E ele vai chegando perto. Quando ele vai chegando perto, brada uma voz de dentro da sarça: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aleluia. Aonde Deus está é santo. Ele está aqui nessa noite para santificar a tua vida. Ele está aqui nessa noite para decretar vitória sobre a tua vida. Aleluia. Como ele disse no texto que eu li: eu desci para levar o meu povo Israel. Hoje Deus está descendo do céu para livrar você do sofrimento. Hoje Deus está descendo do céu para livrar você dessa luta. Hoje Deus está descendo do céu para livrar você dessa provação. E aí o que acontece, senhoras e senhores? O texto diz que Deus separa Moisés para ser o libertador de Israel. Primeira etapa da sua vida, príncipe. Segunda etapa, pastor de ovelha. Terceira etapa, libertador de Israel. E ali Deus começa a escrever uma nova história para Israel. Por quê? Porque Israel estava há 430 anos escravizado.
Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, se eu não me engano. Cerca de 430 anos sofrendo. E aí você pergunta, mas pastor, por que o Senhor colocou esse tema? Quando as luzes se apagam. Porque eu estava orando, e eu oro muito por tema, eu sou pregador temático, eu reconheço. Na teologia sistemática, e deixa eu vender meu peixe amanhã, tem aula de teologia aqui. Se você quiser se aprofundar na palavra, venha para a aula. Amanhã tem aula de teologia aqui. E segundo a teologia sistemática, há 3 tipos de sermões: sermão expositivo, o textual e o temático. E eu sou um pregador temático. O que é pregador temático? Que prega com tema. E o tema que Deus colocou no meu coração, talvez dê um nó aí na sua garganta, um friozinho na barriga, porque ninguém, irmão, ninguém gosta, aliás, tem poucas as pessoas que gostam de filme de terror. Eu tenho 4 filhos, irmão, mas pense, a minha segunda filha ou menininha que gosta de terror. Nunca vi uma menina dessa. A bichinha pequenininha só no tamanho, mas é valente para assistir filme de terror. A bichinha é uma bênção. Mas pense, irmão, numa história de terror. Por quê? Porque eles estavam naquele lugar e agora estavam escravizados. O trabalho era um trabalho árduo e duro, porque eles tinham que trabalhar o dia inteiro só para comer. Agora eles trabalhavam com corrente nos pés e mãos. Agora eles não tinham mais a liberdade que eles tinham antes. Eles não tinham mais a liberdade que tinham antes. Eles não tinham mais prazer de viver. Muitos deles desejavam a morte. Muitos deles desejavam morrer, Mary. Por quê? Por causa do sofrimento que eles estavam vivendo, por causa das lutas, presbítero Benedito, que eles estavam enfrentando. Estavam escravizados, irmão. A liberdade fora lhe roubado. Agora eles não eram homens mais livres, não eram mulheres livres. Por quê? Porque eles agora estavam trabalhando para o faraó, para construir as pirâmides. Estavam trabalhando para aquele faraó, para construir toda a terra do Egito. Você vê hoje essas pirâmides, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Você não sabe quem construiu. Foi o povo hebreu, irmão. Foi o povo hebreu que levantou as pirâmides do Egito. Foi esses homens que levantou toda a terra do Egito. Esses homens que sofreram, muitos deles morreram, e agora eles estão ali sofrendo um trabalho sofrido, de aflição. Eram açoitados o dia todo, quase praticamente. Trabalhavam mais de 12 horas por dia, 12 horas, muito mais de 12 horas por dia, para de noite, quando eles entravam dentro das suas casas. Que casa, irmão? Que casa, assim, pode chamar de casa aquilo. Eles entravam dentro para dormir daquele negócio que chamavam de casa, porque eles estavam escravizados. E agora, quando eles entravam, em que as luzes se apagavam, que eles deitavam a cabeça em algum tipo de travesseiro, não sei, ou talvez no chão. Quando eles deitavam, eles começavam a se lembrar de Olinda. Eles se lembravam dos anos de bênção, dos anos de fartura. Eles se lembravam da liberdade que eles tinham, e lágrimas escorriam sobre o seu rosto. Quando as luzes se apagam, eles começaram agora a ter um pouco de paz. Só quando as luzes se apagavam, viu, missionária Maria, é que eles tinham um pouco de paz. Só quando as luzes se apagavam é que, na verdade, eles se lembravam daqueles momentos bons que eles tinham. Só no momento de paz, viu, pastor Andressa, que eles se lembravam dos momentos felizes, mas também dos momentos difíceis da sua vida. Quando as luzes se apagam, é sim uma história de terror, irmão. Terror por quê? Por causa da prisão, por causa do sofrimento, por causa das lutas. Mas Deus, Ele estava para descer do céu para livrar o seu povo. Deus estava para descer do céu para dar livramento para o teu povo. Deus está descendo do céu nessa noite, para te livrar do sofrimento, para te tirar desse sofrimento, e o nome do Senhor ser exaltado sobre a tua vida. Então passou-se o tempo, foram 430 anos. 430 anos de sofrimento. Só que agora Deus levanta Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Quando as luzes se apagam, muitas vezes, irmão, pode representar a história da nossa vida. Porque aquele povo, quando deitava, e que eles tinham
aquele período para poder dormir um pouco e descansar o corpo cansado. E que as luzes se apagavam, o evangelista desmaiava. Eles começavam a lembrar que eles estavam